tudo bem? Hoje o nosso pod e o Mundo Gamer está aqui no Instituto Alfa Lumen com a galera Alfa Studios. Tô aqui com uma rapaziada muito boa, gente. A galera que desenvolveu, desenhou e divulgou aí o jogo Caminhos de Triskiel. E como que é o nome do outro? Perigos Virtuais. Perigos Virtuais, gente. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana. A gente tá aqui com o Gessé, com a Luísa, o Paulinho, o Henrique e o Arthur. Eles vão explicar pra gente um pouquinho sobre cada jogo. A gente vai começar falando sobre os Caminhos de Triskiel, que é um jogo que tá aí na rede pública, né? Então, para os alunos ter acesso, é um jogo muito bacana. Explica um pouquinho pra gente, Paulinho. Então, o Caminho de Triskiel é uma iniciativa muito legal, assim, do Instituto Alfa Lumen, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que o Instituto Alfa Lumen é uma ONG educacional, mas que sempre faz projetos diversos com o foco de impactar as pessoas, de impactar a sociedade positivamente. E o Caminho de Triskiel, né, e como o Perigos Virtuais, né, são jogos que também têm essa missão, né? De alguma maneira, eles vão impactar as pessoas positivamente. No caso do Caminho de Triskiel, e essa é a versão, né, de tabuleiro, mas inicialmente a gente tem a versão digital, a ideia é identificar traços, né, características ali de depressão ou ideação suicida, né, em casos mais graves, em crianças e adolescentes, né? Por isso, a versão digital do Caminho de Triskiel, ela é aplicada em escolas, né? Isso é um projeto que já tem muitos anos e está sendo desenvolvido há muitos anos, com pesquisadores, psicólogos, pessoas de várias áreas, né? Educadores também, com a ideia de gamificar alguns testes psicológicos, né? E, como eu falei, né, o Caminho de Triskiel digital, ele é aplicado, só que ele é aplicado de uma maneira mais restrita, né? Então, ele é aplicado com acompanhamento de psicólogos. E a versão de tabuleiro já é uma versão mais livre, né? Então, não precisa de um acompanhamento, não precisa ter ali uma equipe de psicólogos observando os dados, né, dos jogadores. E acaba sendo uma versão mais livre e como se fosse uma espécie de uma terapia em grupo, né? Onde os participantes eles jogam de maneira colaborativa, então os jogadores contra o tabuleiro, e aí eles tentam impedir que as sombras invadam o vilarejo de Triskiel. Basicamente é isso. E aí você enfrenta alguns desafios que são questões emocionais, né? Então a gente tem cartas, por exemplo, que falam do passado, autocrítica, pessimismo, enfim, tristeza. E aí as pessoas são convidadas a fazer desafios e falar sobre alguns sentimentos. Legal, legal. E é pra qual idade? Então, o Caminho de Triskiel, ele acaba pegando bem um infanto juvenil, assim, né? Então, de 9 a 13, 8 a 13, eu acho que seria o público dos nossos jogos em geral, né? Ah, vocês não fizeram parte da equipe inicial, né? Vocês chegaram aqui no Instituto, já estava nas escolas. O que vocês fizeram dentro do Caminho de Triskiel, assim? Ou já estava tudo fechadinho? Não. Na verdade, o projeto em si, ele começou tem muitos anos, né? Vamos dizer assim, a Nuri fala em torno aí de uns 7 anos. Nuri Cel é a fundadora, né, do Instituto Alfa Lumen. E começou com uma pesquisa, na verdade, né, com os psicólogos. E eu não estava aqui, eles também não. E o que mais levou tempo foi realmente esse processo, porque é um tipo de jogo que ele vai muito além do entretenimento, né? Então é um jogo que ele precisa funcionar para um objetivo específico. E até seria considerado um jogo na categoria de serious games, né? Porque ele é um jogo com uma aplicação mais técnica, né? Então, quando eu entrei aqui, eu nem entrei, na verdade, para desenvolver jogos, né? Mas
o projeto ele já estava em uma fase embrionária, já estava sendo desenvolvido. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar na parte dos cenários, né, das artes do Caminhos de Triskel. Legal. E aí, só quando a gente foi desenvolver o Perigos Virtuais, né, que acho que um pouco antes os programadores entraram para o Triskel também. E aí, quando a gente desenvolveu o Perigos, aí entraram mais artistas. Legal, bacana. Conta pra gente aqui nas câmeras o que você faz, né? Então, como a gente é um estúdio pequeno, né, ainda emergente, eu diria, né, cada um aqui tem muitas funções, digamos assim. Né? Então, prioritariamente, eu diria que a minha função seria direção de arte. Né? Então, a principal seria entender qual seria a identidade visual mais adequada para o jogo, né? Entender qual seria o caminho visual para personagem, para cenário, direcionar também, né, os nossos artistas, né, a Luísa, o Gessé, nas tarefas diárias, mas também acabo fazendo boa parte ali de roteiro, né, escrever as histórias. Nossa, isso é muito legal, muito legal. Então, muitas coisas. Conexão com outros departamentos, né? Então, a gente sempre precisa entrar em contato com outras partes do Instituto Alfa Lumen para que o projeto aconteça. Né? Então, a gente tem que falar com Então vai todo compras. mundo vai se conversando ali para desenvolver o projeto. Isso, mas aí todo. a ponte com esses outros departamentos geralmente acaba sendo comigo. Né? Então, eu tenho que falar com compras, você tem que comprar algum material ou algum asset, ou alguma coisa para os jogos serem desenvolvidos. Você precisa marcar uma reunião com a nossa fundadora, né, que é a Núria, aí eu converso com né, o imediato dela. Enfim, eu vou conversando com os vários departamentos. Quanto tempo você já está aqui, Paulinho? Então eu acho que faz em torno aí de uns 5 anos e meio. Você é formada no quê, Paulinho? Então, a minha formação inicial é em publicidade e propaganda. Trabalhei com direção de arte legal. Por isso que ele há é muito todo tempo. desenvolto. Então, aí o meu foco sempre foi a parte criativa, né? Então, Legal. a direção de arte sempre foi o meu foco. Trabalhei com publicidade, depois design gráfico, aí animação, e eu fui cada vez indo mais pro entretenimento, assim, né? E agora jogos. Você gosta dessa parte de jogos? Gosto bastante da indústria de entretenimento no geral, né? Assim, trabalhar com animações e jogos era uma coisa que eu sempre quis, assim. Luísa, fala um pouquinho pra gente da sua cooperação pro Caminhos de Triskel. Bom, gente, eu sou a Lu, eu sou a artista do estúdio Alfa Lumen, né? Alfa Studios. E eu vou contar um pouco do que eu faço aqui no estúdio. Inicialmente, eu entrei como artista generalista, então tudo que é envolvido com arte, ilustração dos jogos, eu estou envolvida, sou eu que produzo, claro, com o auxílio do diretor de arte, né, que é o Paulinho. E, bom, como ele já disse, todo mundo aqui faz de tudo pouco, então, vez ou outra, eu estou fazendo o design de alguns itens de interface do game, ou ilustração mesmo que vão inserir no game, né? Normalmente eu passo para o Gessé, e aí ele anima e insere no game. Legal. E você é formada no quê? Bom, eu sou... Perdão. Tranquilo. Bom, eu sou formada em ilustração digital e tradicional, né? Legal. É o meu sonho desde criança trabalhar nessa área. Mas também eu tenho um amor pela área de games, né? Então, como eu entrei ano passado, né? A primeira vez que eu estou trabalhando com games, estou gostando bastante e estou me desenvolvendo e aprendendo nessa área. Legal, muito obrigada, Lu. E você, Gessé, conta pra gente o que você faz aqui no Instituto. Olá, tudo bom? Meu nome é Gessé, mais uma vez. Como a Lu, né, já adiantou, né, eu contribuo principalmente com a parte de animação, mas como todos os outros integrantes aqui do estúdio, né, a gente faz diversas colaborações, né. Eu contribuo também com a parte de som, né, edição de som, ajustes
enfim, vários aspectos dessa parte, edição de vídeo também, né, trailers dos jogos e tal, e as animações em geral, né, como tá até passando aqui, né, as animações dos personagens, né, foram desenvolvidas por mim, e só que como é um estúdio pequeno, como ele mesmo adiantou, né, a gente vai colaborando com o que a gente tem de especialidade, né. A minha formação, apesar de ser na área de análise e desenvolvimento de sistemas, eu acabei me voltando mais para a parte de animação digital ali, arte digital, né, que é algo que eu tinha mais afinidade, né, mais facilidade. Então, me especializei por conta mesmo, né, apesar de ter feito um cursinho ou outro, fui me especializando por conta mesmo em casa, estudando em casa, essa parte de animação, e com isso consegui atingir um certo desempenho ali, né, um certo nível de trabalho, e consegui entrar aqui no estúdio, né, já estou trabalhando aqui há um ano, né, apesar de já ter feito alguns trabalhos por fora, assim, trabalhando formalmente, né, eu já trabalho há um ano aqui no estúdio, é uma experiência muito bacana, ter essa dinâmica, né, de um estúdio, né, de um estúdio de games, né, que é algo que eu sempre procurei, né, porque eu também tenho amor pela área, né, pela profissão, pela arte que um jogo é, né, um jogo é uma junção de várias artes, então é uma realização, é uma coisa muito bacana estar trabalhando, né, na área aqui. Legal. Eu sou o Arthur, né? Sou programador aqui do Alpha Studios. E basicamente essa é a minha função principal, né? No entanto, eu ajudei um pouco no Perigos quanto à parte do game design do jogo, né? Na parte de documentação. E a princípio eu tô entre essas duas partes, parte criativa um pouquinho e mais focada na parte da programação, né? Já faz 2 anos que eu tô aqui no Alpha Studios, né? O Alpha foi basicamente a minha primeira porta de emprego e tem sido muito gratificante estar aqui, né? Para mim é um ambiente muito legal, muito divertido, o pessoal é super gente boa, tanto aqui da equipe quanto do do Instituto Alpha Lumen como um todo, né? Um ambiente super acolhedor. A Nuricel é super gente boa, eu gosto bastante dela. E, bom, quanto à minha formação, né, eu me formei ali na Unifesp, aqui em São José, no BCT, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, mas eu estou me especializando na parte de Ciência da Computação, né? Legal. E, bom, a princípio é isso um pouquinho sobre mim. Legal, legal. Obrigada. Você vai passar aqui para o nosso amigo Henrique. Eu sou o Henrique, sou programador também, sou formado em design de games mesmo. Eu trabalho aqui há 2 anos também, e meu foco aqui na programação é mais a parte da programação mesmo, focando em colocar os sistemas, colocar as mecânicas diferentes, assegurar que tudo está rolando certo. Especificamente 2 áreas que é mais parte da minha responsabilidade é a parte de testagem e QA e de conexão com os servidores que a gente trabalha. Que nem o Arthur falou, eu realmente gosto também da equipe aqui no geral. O Instituto tem uma vibe muito boa, os projetos são muito interessantes. Chegar aqui e ter conhecido os projetos que eu vou trabalhar me trouxe um ânimo tremendo, porque eu não estava muito sabendo o que eu queria me esperar aqui. E chegar aqui e descobrir esses projetos sociais, descobrir as coisas que eles fazem aqui, realmente me deixou animado. E estar trabalhando aqui e estar trabalhando nesses projetos realmente, especialmente na minha área, uma área que eu sempre quis trabalhar, que é games, realmente traz um ânimo, uma vontade de viver que impressiona bastante. É seu primeiro emprego nessa área? Sim, é o meu primeiro emprego nessa área. Eu me formei durante a pandemia. Infelizmente, passei pelo período das vacas magras no game no Brasil. E ter conseguido encontrar um emprego aqui, um emprego tão bom e que me traz tanta alegria, foi um ânimo bastante. Ainda na área que você gosta, né? Anima mais ainda, né? Sim, Antes de começar, a gente estava falando sobre gostar de ir ou não. A gente falando, né? Que trabalhar com aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama fazer é mais tranquilo, é mais prazeroso, né? Oi, galera, agora a gente tá aqui com a Nuricel. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o Alpha Lumen. Oi, galera, tudo bom? A gente aqui é uma ICT, né, um Instituto de Pesquisa, e a gente trabalha para buscar soluções de impacto social através da educação. Então, é como fazer a educação mais interessante, mais inteligente, mais atual, mais moderna. E dentro desse processo e dentro dessas pesquisas, assim, o desenvolvimento de games, ele é a linguagem muito bacana com jovens.
os jovens, tanto para a área educacional quanto para a área de saúde mental, que é a nossa linha também de pesquisa, conversa melhor. A garotada se conecta melhor através dos games. Então, nada melhor que a linguagem no desenvolvimento, tanto para a educação quanto para a saúde mental, através de jogos, através de games, onde a garotada se mostra melhor, onde a garotada conversa e se conecta melhor. Então, daí o Alpha Studios, que tem um propósito muito claro, que é educar e é também dar suporte para a saúde mental. Agora me fala sobre os perigos virtuais. Os perigos virtuais vocês estão desde o início, né? Iniciou com vocês, com essa equipe aqui fechadinha. Ou tinha outro pessoal? No começo, realmente não tinha equipe ainda formada, né? Tinham os programadores, né? E eu estava aqui ainda, vamos dizer assim, foi o início do Alpha Studios, né? Legal. Na verdade... Iniciou pra fazer o perigo? Então, acho que foi começando junto com Perigos. Não foi exatamente assim tão formal. As coisas vão acontecendo, né? Meio que organicamente. Legal. E a gente estava desenvolvendo o tabuleiro, a gente estava desenvolvendo o Triskel digital. Mas, enfim, o Perigos Virtuais ele foi feito, né, com a lei Paulo Gustavo. E aí, quando a gente, né, viu que os prazos já estavam correndo, falou, ok, precisamos de pessoas, né, para desenvolver o projeto, né? E foi aí que a gente foi atrás de mais artistas, de mais pessoas para nos ajudar. E aí, sim, entrou Gessé e Luísa. Né? Você que montou o roteiro também do Perigos? Não sozinho, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que eu estruturei, né, pelo que eu me lembro, a parte inicial, né, do roteiro. Fiz os roteiros, acho que de uma fase ali como uma referência, mas a Lu ajudou bastante, acho que o Elvis também. É importante, né, até citar. Como que começa, assim, o desenvolvimento de um jogo? Eu tive uma ideia. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Olha, eu acho que na pré-produção, né, vocês até me corrijam isso se eu estiver errado, mas o primeiro passo é a gente começar a idealizar vamos dizer assim, uma visão geral da história, uma visão geral do mundo, né? A gente entender as mecânicas básicas, né, de como o jogo vai funcionar. Né? Então, a primeira parte é a idealização, né? Pesquisar referências, pesquisar até no mercado. Existe alguma coisa igual? Existe alguma coisa que já foi feita, que é muito parecido com o que a gente está fazendo? Né? Então, fazer uma pesquisa, né, também com o público, com o mercado, é interessante. Então, acho que essa parte de pré-produção é bacana. Depois vem a parte de concept, né, que seria desenvolver os rascunhos iniciais de personagens, cenários, etc. Eu contrato primeiro quem? Quem vai desenhar ou quem vai programar? Ou eu tenho que contratar os dois juntos para já começarem a se conversar? Quer falar? Pode falar. Ao meu ver, é essencial ter tanto artista quanto programador desde o começo. Tipo, na verdade, tem 3 partes: artista, programador e game designer. Muitas pessoas focam muito na parte da arte, muitas pessoas focam muito de como o jogo roda bonito, de como tem mecânicas boas. Porém, não se tem muito na parte do game design, que é um jogo divertido? É um jogo? É preciso ter essas 3 partes correndo uma junto à outra, simultaneamente, para conseguir sempre ter o progresso e sempre ver como os protótipos estão progredindo. Por exemplo, demorou um pouco pra gente conseguir pegar o estilo artístico ideal pro nosso jogo. Tanto pelo que a pessoa da arte estava fazendo, quanto pela pessoa da programação. O jogo possui uma perspectiva própria. E ter conseguido encontrar o modo como isso pode ser rodado do melhor jeito, como pode ser exibido do melhor jeito, requeriu um trabalho conjunto dos programadores com os artistas para conseguir se ter essa capacidade. E também do game design, porque chegou uma hora que a gente percebeu que, por exemplo, o modo que o mapa estava sendo colocado precisou ser alterado, porque a gente viu porque não estava cabendo dentro daquilo que a gente esperava do nosso game design que a gente estava produzindo. Então sempre é um trabalho constante e sempre recomendável ter esses 3 pilares progredindo e se iniciando juntos simultaneamente. Então, falando um pouquinho dessa parte de iniciar um projeto de jogo, né? O pessoal pergunta bastante, às vezes, né, até em eventos. Eu tenho projetos por fora também, né? Então eu lido um pouco com isso. Como o Henrique também falou, é importante essa parte da programação, arte, game design,
tudo está sendo planejado e elaborado junto. Assim como os artistas fazem as concept arts, os programadores fazem os primeiros testes de protótipo para ver se aquela gameplay vai ser divertida ou não, funciona ou não, né? Validar aquela mecânica. Então, isso é um processo em conjunto, né? Quanto maior a equipe, assim, mais segmentado, mais profissionais especializados com foco só vai ter. Então, o processo inicia um pouco diferente numa equipe pequena, numa equipe grande, ou até mesmo com uma pessoa que está fazendo um jogo sozinho, por exemplo. Ela vai ter que dividir tudo ali, dar um jeito de fazer tudo sozinho. Então, isso faz parte de um processo de desenvolver um jogo, né? E depende muito do que tipo de jogo você quer fazer. Quando uma pessoa está começando, quer fazer um projeto próprio dela, por exemplo, né? Um desenvolvedor indie ou um pequeno grupo indie, tem que se tirar aquela mania de dar o passo maior que a perna, eu vou fazer o GTA 7 aqui já, vou começar no GTA 7. A gente sabe que não é assim, não é possível com um número tão reduzido e num país assim que ainda tem dificuldade de amadurecer nessa área, né, por diversos fatores. Então, começar pequenininho, né, até lá fora já é difícil, né, então aqui dentro também, começar pequenininho, começar a dar passos menores, né, projetos menores, mais enxutos, que sejam possíveis de terminar. Então, essas são algumas visões gerais de como é que é o processo de iniciar o jogo, né, da minha parte, tá? Se quiser, eu já posso começar a falar do Perigos também. Pode falar, por favor. Vocês cortam, por favor. Tranquilo, que em paz. Tranquilo. Continuando o que eles já adiantaram, né, do processo inicial do Perigos, né? Eu fiz a parte de animação dos personagens, né? Então, a parte de arte foi feita anteriormente, né? Definiu o design, foram ilustrados os personagens e depois dessa etapa veio para mim para fazer a parte de animação, né? De movimentação. A animação não é só você fazer animação de qualquer jeito, você tem que entender que tipo de movimento, gesto que faz sentido com aquele personagem, tentando transmitir a personalidade dele também, né? Um trabalho em conjunto com os outros desenvolvedores do estúdio, né, que desenvolveram essa parte do roteiro, personalidade deles, né, e assim, eu até esqueci de citar, né, no outro projeto de Caminho de Triskele, nas novas versões dos Magos eu também fiz animações deles para a versão digital, né, então, apesar do meu foco ser a parte de animação, a gente foi contribuindo com outras também, né, e no Perigos Virtuais, como é um jogo que ele tem essa ideia de, vamos assim dizer, uma vibe mais educacional, né? A ideia de ensinar sobre os perigos do meio digital, né? Então, dar um primeiro contato com essas questões, né? Dos problemas que as pessoas podem ter do uso no meio digital, né? Foi uma experiência diferente, porque jogo que não tinha só a ideia do entretenimento, ele também tem essa ideia, como todos os projetos do Alpha, né? Essa ideia de impacto positivo e é um projeto que ele não serve só para o público infanto-juvenil, que é o nosso foco aqui dos jogos, né? Mas também, por exemplo, para adultos que não tiveram, vamos assim dizer, muita formação digital, né? São analfabetos digitais, por exemplo, né? Um termo aí que tem. E eles não sabem, por exemplo, diferenciar um site falso de uma coisa que não é um dos assuntos que é abordado no jogo, né? Então o jogo aborda cyberbullying, aborda falsidade ideológica, enfim, sexting, diversos problemas, questões que podem ter nesse meio digital, né? Que podem afetar tanto o público infanto-juvenil quanto o público mais adulto, né? Então o jogo, ele é um jogo dinâmico, ele tem vários tipos de gameplay diferente, então ele tem minigames de baralhar palavras, ele tem minigame de luta, por exemplo, que é o Iago lá combatendo o inimigo digital lá. Tem minigame, tem resolução de puzzles, né, no cenário. Então, é um jogo com diversas mecânicas diferentes que foram planejadas tanto pelo pessoal da arte e desenvolvidas testadas pelo pessoal da programação e foram vamos assim dizer, juntas, né? Foram unidas num jogo levando em consideração o roteiro para fazer sentido, né? Com a história que estava acontecendo. Eles são personagens assim muito divertidos, né? O jogo ele tem um humor próprio ali dele.
Então, toda essa mecânica, esses minigames foram colocados em lugares específicos para fazer sentido com a história, né? Através do trabalho de roteiro, de programação junto, né? Para elaborar. E como é um jogo gratuito, né? Com essa visão de ajudar as pessoas ensinando alguns cuidados básicos, né? Que temos que ter no meio digital, né? É um jogo muito bacana, tanto para o público infanto-juvenil quanto o outro citado, né? O público mais adulto, né? E eu falei um pouquinho, né, do processo de animar, né? Que tem essa parte de você absorver a identidade do personagem, que tipo de movimento faz sentido. Por exemplo, a gente tem personagens antropomórficos aqui, né? Baseados na fauna brasileira. Então, tem vamos assim dizer, tem um jaguatirica, né, se não me engano, tem uma capivara, tem um tamanduá-bandeira, tem um mico-leão, e não só um movimento que combine com o que tipo de animal que eles são, que teve que ser feito, mas também a personalidade do personagem em si, né, transmitir isso também. Então, isso faz parte do processo de animação, né, também ver a velocidade com que ele precisa acontecer dentro do jogo, e tem diversos outros aspectos. Mas antes de vir o trabalho da animação, tem aí o trabalho de arte, né, de ilustração dos elementos, dos personagens que vão ser animados posteriormente, né, e programados também. Bom, gente, como eu já disse antes, na verdade eu não disse, mas não foi eu que desenvolvi os personagens, né? Eu desenvolvi os cenários do Perigos Virtuais, então vou contar um pouquinho como que é desenvolver os cenários. Bom, primeiro a gente tem que construir uma ideia e saber o que funcionaria para o jogo e para o público-alvo. E a ideia que a gente teve inicialmente, né, claro, com a ajuda do Paulinho, é ser uma escola, né, ambientada como se fosse uma escola pública brasileira, né? Então, a gente tem que fazer toda uma pesquisa de referências, de conceitos de escola brasileira ou elementos, né, da cultura brasileira para poder inserir nos cenários, né? E aí, a partir daí, começam os sketches, a gente fazer os rascunhos, e daí, sim, a gente parte para fase final, né, finalização, começa a colocar cores, e daí conseguir implementar dentro do jogo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz, no caso eu faço, né, para desenvolver os cenários do jogo. Mas acho que além da direção de arte, também tem a parte da interface, né? A Game User Interface. Então tem os menus, a identidade visual, o logo, como esses elementos vão aparecer na cena, né? Aliás, né? Na cena não, nas telas, né? Isso tudo foi eu que desenvolvi também, a parte da identidade gráfica ali do jogo, né? E aí comentei, né, dos roteiros, os protagonistas, né? Como eu falei também, pra gente desenvolver aquele conceito, o mundo inicial, né? Como vai ser esse jogo, né? Até para poder passar no edital, né? Na Lei Paulo Gustavo, a gente teve que, no mínimo, rascunhar os personagens, no mínimo desenvolver, né, a ideia central, a história de como seria aquela construção de mundo, né? Então, aí como o Gessé citou, criei ali personagens e um mundo que mostrassem um pouco da cultura brasileira, né? Mas que ao mesmo tempo fossem uma fusão meio lúdica, assim, com o mundo animal, né? Então é uma escola meio brasileira, mas também é uma escola que no meio tem uma árvore gigante e dentro da árvore tem uma biblioteca. E tem várias plantas e raízes saindo do chão. Então é uma coisa meio... uma coisa um pouco diferente, né? Não é literalmente uma escola brasileira, mas tem aspectos da cultura brasileira. Sim, sim. No início, até foi interessante que no início do jogo a gente desenvolveu, né, com o cenário da Lu e a animação do Gessé, a gente mostrou um pouco da rua, né, em que a escola está situada. Então, na rua dá para ver as casinhas e gente jogando bola, futebol, né, aqueles golzinhos e tal. Coisa bem típica, né, do Brasil, assim. Então, a gente quis trazer um pouco desses elementos, né? Bom, na parte da programação, basicamente o que o Gessé havia falado lá, a gente, no início, né, do desenvolvimento do jogo, a gente faz umas prototipagens, né? Então, a gente
ver com base no que está ali no game design, né? Como é que vai ser a mecânica do jogo, né? O personagem vai andar, como é que ele vai andar, como é que vai estar a câmera. Então, com base nessas informações, no início do jogo, no início do desenvolvimento, a gente da programação, a gente pega essas informações e tenta já fazer lá um sketch, né, para mostrar para as pessoas que estão ali no desenvolvimento para ver, olha, tá legal, não, a gente vai ter que mudar essa câmera. Essa câmera a gente pensou que ia ficar legal, mas jogando aqui não tá legal. Então, é muito importante essa parte da programação no início, né, da parte da prototipagem. E aí, basicamente, a gente tem que ficar conversando com o pessoal da parte da arte, né? Então, tal asset, tal imagem precisa ficar um pouco maior, precisa ficar um pouco menor, precisa de algumas partes específicas de certa imagem, coisa do tipo, né? Coisa mais técnica, né? A parte da programação, para quem gosta, é super técnico, para quem não gosta, aí fica meio difícil. Mas quanto a minha parte, né, no desenvolvimento, eu ajudei ali na estruturação do que precisaria ter na parte da programação, né? E aí eu fui desenvolvendo certas partes, certos sistemas, e o Henrique ali ele foi desenvolvendo a parte da gameplay das fases, né? Mas até mesmo para um jogo assim, a princípio, vendo, parece simples, né? Mas na programação a gente tem que quebrar a cabeça às vezes, né? Tem que umas noites sem dormir às vezes, mas faz parte. Programação é assim mesmo, independente se é jogo, se não é jogo, né? Mas depois que você vê ali o negócio funcionando, aí é super gratificante, né? Você vê quando a pessoa tá ali jogando, principalmente quando a gente vai nos eventos e vê as crianças jogando, né? E fala que gostou, isso é basicamente gratificante pra gente ver, né? Você vê que seu trabalho não foi em vão e a pessoa ali gostou do que foi feito, né? E, bom, a parte da programação é muito técnica, então não tem muito o que falar, né? Mas é basicamente isso, né? Bom, galera, então ficamos por aqui. A gente conversou com essa galera super bacana do Alpha Studio. Uma galera inteligente pra caramba aí que desenvolveu já 2 jogos que estão disponíveis, gente. O Perigos Virtuais está disponível pra geral. Vou deixar aqui o link pra vocês. E o Caminhos de Tris, que eu vou deixar as informações do Instituto Alpha Lumen pra vocês entrarem em contato com ele pra verificar aí o acesso, porque no momento é apenas para as escolas públicas, ok? Então, essa galera toda aqui, ó, vai estar lá na BGS, na Brasil Game Show, nos dias 9, 10, 11 e 12 agora de outubro, para apresentar o jogo deles, para quem quiser chegar, jogar, participar, brincar, tirar todas as dúvidas. Ganhar brinde. Ó, vai ter brinde, eu gosto de brinde. Bota uns adesivos. Aí, ó, vários brindes, hein? Então, galera, a gente se vê lá na BGS. Um beijo, até o próximo vídeo.